Olá, eu sou o Thiago e estou respondendo comentários ainda sobre o vídeo O Maior Mito sobre Aprendizagem. Dá uma olhada no vídeo lá, muito bom. Assim, modéstia à parte, mas é muito útil e a discussão foi legal. Tanto é que rendeu vários comentários e rendeu vários vídeos, né, que eu estou respondendo, explorando melhor esses comentários. Esse aqui do Cleiton é o seguinte, ele falou: Cara, eu tenho uma grande dúvida comigo. É normal não aprender tudo na faculdade ou um bom aluno tem que sair de lá no mínimo com 90% aprendido? Acho que é uma pergunta. É tanta coisa que fico imaginando se alguém consegue aprender tudo. E eu respondi: É normal. 4 ou 5 anos de conteúdo é muita coisa para lembrar, sem falar que os métodos de estudo mais usados não ajudam muito. Primeira parte aqui é normal, então talvez você tenha esse medo, um monte de gente tem, que é assim, nossa, eu não lembro de nada. Às vezes a pessoa está no quinto período e pensa assim, o que tinha no primeiro período, no segundo? Que às vezes a faculdade mesmo, né, o conteúdo pede que você saiba, tem pré-requisitos. E você fala, nossa, eu não lembro direito. E tem medo de não saber o que fazer, de não lembrar nada depois. É normal, primeiro porque é muito conteúdo. Nossa memória não é uma câmera, não é um gravador de qualquer tipo. Não é assim que a memória funciona. Tenho que sempre falar isso aqui, porque às vezes a gente age como se fosse. Então, você está vendo esse vídeo, você não vai registrar esse vídeo na sua cabeça. Isso vai ser editado na sua cabeça e você vai lembrar mais ou menos, você vai lembrar com sorte. Você vai lembrar um pouquinho, uma parte disso, uns fragmentos, algumas coisas que eu falei. Enfim, não é exatamente uma gravação. Um vídeo é uma gravação. Tá? Essa câmera está me gravando, né, mais ou menos como é. Isso aqui é mais ou menos como é. A memória é muito diferente disso. Então é uma edição. Desses 4 ou 5 anos de conteúdo, se você aprendesse muito bem, mesmo assim, com os melhores métodos possíveis, você não decora. Por exemplo, então você não aprende exatamente, você não lembra exatamente como as coisas são. Você edita também baseado em crenças, em expectativas, um monte de coisa, e isso é legal demais. Comenta em outros vídeos. Então é muita coisa para lembrar mesmo. Só que assim, você não tem que lembrar tudo. Você não vai lembrar as milhões de páginas que você leu de texto. Você vai lembrar algumas coisas, algumas informações que são mais importantes. Então, primeiro, né? Tem isso, é muito conteúdo mesmo. Normal você não lembrar de tudo, não dá. Sem falar que não dá assim, falando objetivamente mesmo. A quantidade de informação e o formato dela que você consome, que você coloca no seu cérebro durante a faculdade, não vai ser assim que ela vai ficar lá. Ela vai ser mudada, transformada, editada, resumida. Então, pela própria constituição do nosso cérebro, que isso não é possível. Sem falar que os métodos de estudos mais usados não ajudam muito. Com certeza a gente estuda muito mal, a gente costuma usar as técnicas de estudo pouco eficientes, por exemplo, ficar relendo e esperar que aquilo resolva, deixar para estudar tudo no último dia, isso aí você já deve ter cansado de ouvir, não é muito bom. Até te ajuda na hora da prova, mas para aprender não é bom. Testa uma semana depois, um mês depois, você vai ver o que você lembra, muito pouco. O esquecimento é um processo natural e necessário. Então, o nosso cérebro precisa otimizar as informações para lembrar das mais importantes e úteis. E é relativo o que é importante e útil, porque é curioso isso. Porque meu cérebro mesmo pensa, né? Eu penso. Eu acho que isso é útil. Só que não é exatamente assim que meu cérebro funciona para guardar informação. Não basta eu dizer que é útil, não basta pensar, isso é útil. Se fosse, ótimo, né? Seria mais como um computador, a gente organiza, faz uma pastinha ali. Muito útil, lembrar disso. Mas não é assim, infelizmente. E infelizmente, porque o cérebro ele é muito eficiente, de certa forma, ele é um mecanismo muito eficiente, de formas que às vezes a gente não controla tão bem. Porém, o que a gente pode fazer é manipular esse processo e mostrar, entre aspas, ao cérebro o que é importante. Um dos jeitos de fazer isso é revisando. Não tem nada de errado em ter que revisar o conteúdo depois de sair da faculdade. Na verdade, fazer isso que é o certo. O conteúdo, se você não revisar, é muito mais difícil de você manter. Usa lá a prática distribuída, que é leia e estude, de outras formas também, não precisa ser só ler. Revise em períodos cada vez maiores. Então, lê hoje, revisa amanhã, revisa daqui uma semana, depois de um mês, depois
de alguns meses, depois de anos, depois de décadas. Isso é bom. A gente precisa revisar. Seu cérebro está entendendo, ó, tá repetindo muito essa informação. Ele naturalmente vai guardar mais essa informação. Então, revisão é um ótimo jeito de você dizer, cérebro, guarda isso aí. É um jeito de você manipular um pouco, porque o nosso cérebro naturalmente já faz isso. Né? Coisas repetidas, ele vai se acostumando com aquilo e guardando mais. Né? Você se lembra muito bem de pessoas que você convive o tempo todo, né? De coisas que são habituais. Você se lembra mais disso mais fácil, porque o cérebro está otimizando. Se você lê um texto e nunca mais olha para ele, como você vai lembrar? Sabe? Muito difícil. Igual você vê uma pessoa desconhecida na rua, né, que assim, não te lembra nada, só vê que é a pessoa na rua. Como você vai lembrar dela? Muito difícil. Tem outros fatores aí, vários outros fatores que eu não estou incluindo, para não complicar. Por exemplo, emoção. Emoção afeta muito isso aí também. Né? Quanto eu guardo uma memória, se eu vejo uma vez só, e enfim, outra hora eu explico isso. Mas de forma geral, estudos, né, que não é um negócio tão emocionante assim, tenda a repetir, a revisar e fazer isso tudo. E depois da faculdade também. Durante a faculdade também, tá? Se possível, eu sei que pouca gente vai fazer isso. E é normal, que a gente tem preguiça, falta de tempo, enfim. Faça revisões programadas, por exemplo. Terminou o semestre, né? Faculdade, escola, qualquer coisa. Dá uma revisão geral depois do semestre. Eu sei que você está de saco cheio, quer férias e não quer fazer nada. Mas tenta fazer. É o que é ideal. É uma boa alternativa. Só para você saber. Se vai fazer ou não, é com você. No outro semestre, se possível também, um pouco antes de começar, faz uma revisão do conteúdo que você já viu. Se possível, faz do que você viu antes da faculdade toda. Então tá lá no 5º período, faz do primeiro ao 4º período. Não é para você estudar tudo de novo. Então não precisa se desesperar. Calma, revisão você pode fazer com a informação muito comprimida, que é, por exemplo, você lê um monte de texto. Vou dar um exemplo de um. Você lê um texto lá, 20 páginas, um artigo. Você fez um resumo dele? É bom fazer, se puder. Faz um resumo dele, ou mesmo grifar, né? Que não é tão eficiente assim, mas ele grifar já te diz assim, essas informações são as mais importantes. Então, quando você for revisar, não precisa ler o texto todo de novo. Revisa as suas anotações, seu resumo, o que você grifou, mapa mental se você fez. Revisa e dá uma trabalhadinha ali. Pensa, né? Tenta forçar um pouco. O que era isso mesmo? Como é que era? Dá uma forçada também para você tirar da sua cabeça, não só do papel. Isso melhora ainda mais a eficiência disso. Então, assim, e leva isso para depois da faculdade. Eu sei que é difícil. Falta de tempo, preguiça, cansaço, trabalho, enfim, é difícil mesmo. Mas isso de comprimir informação ajuda muito. E também, outra coisa que é importante eu comentar sempre quando eu falo de técnicas eficientes, quer dizer assim, elas dão trabalho e gastam um certo tempo, muitas delas. Por exemplo, ficar revisando conteúdo. Gasta mais tempo do que se não revisar, óbvio. Né? Você só lê. Mas você aumenta muito a aprendizagem e você comprimir, você vê uma pequena parte, você vai gastar muito menos tempo. Né? Além do que, você já leu aquele conteúdo, você está refrescando a memória. Não é tão difícil como da primeira vez. É muito mais fácil. Vai ficando mais fácil. Então, revisão é fundamental. Não precisa se preocupar, se ter medo de esquecer. Esqueci. Esqueci de falar do ponto importante, que é foque no principal. Se você tem tempo limitado, se você tá cansado, tudo mais. Foque no principal, que é assim. 5 anos de faculdade, muita coisa ali você não vai precisar mesmo, né? Por exemplo, psicologia. É uma área extremamente ampla, extremamente. Você pode, tanto do conhecimento quanto de áreas de aplicação. Você pode trabalhar em N lugares diferentes e muitos você vai trabalhar, por exemplo, no trânsito. Né? Tem psicólogo no trânsito, aquele pessoal que faz o psicotécnico são psicólogos, porque são testes psicológicos que só psicólogos podem aplicar. Então, a pessoa vai aplicar certas coisas no trabalho dela. Não vai precisar saber de, por exemplo, muita coisa de psicoterapia. Psicologia clínica, psicologia hospitalar, psicologia do esporte, entende? Então, assim, você pode focar só no que é importante para você, no seu campo específico. Com o tanto de informação que a gente tem hoje em dia, é meio que dá para fazer, sabe? Mesmo se você tiver o tempo todo para estudar, é tanta coisa, mesmo nos campos específicos, né? Se você quiser se aprofundar,
que você tem que fazer isso. Você vai ter que ignorar muita parte do mundo, do conhecimento, infelizmente. Então é normal, não esquente com isso, que você vai esquecer muita coisa. Revise, guarde seu material. Às vezes a gente vai formar e joga tudo fora, taca fogo no papel, tudo. Guarda o material que foi importante, faz esqueminha, resume aquilo ali. Enfim, dá um jeito de você ter pelo menos uma parte do material, algo que te lembra aquilo, que vai te facilitar, vão ser pistas para você recuperar suas memórias e do que é importante, né? Não precisa reestudar tudo de novo, não tem como. Então fica aí, falei demais, né? Fica aí a dica, fica tranquilo, mas se mantenha estudando. Se você achou que formar e acabou, pode ser que sim, no exercício da sua profissão, né, como requer seu conhecimento, você mantém aquele conhecimento ativo e tá tudo bem. Mas se não, né, se você precisar, você recorre ao material que você viu, pesquisa, a internet facilita muito. E é isso aí mesmo, é normal, fica tranquilo, mas se mantém estudando quando der. E estudando de forma eficiente, que é o que eu estou sempre falando aqui, é o que eu estou tentando trazer para vocês. É isso aí, abraço.